Conforme combinamos na aula passada, eu trouxe aqui para vocês um modelo, tá? Uma planilha para se efetuar o cálculo do PIS e COFINS, tá? Só relembrando um pouco o que a gente viu na aula passada, nós tratamos sobre PIS e COFINS, sobre o regime não cumulativo, tá? Então, nós vimos que as empresas submetidas ao lucro real, elas são sujeitas ao regime da não cumulatividade para o PIS e a COFINS, tá? Mas existem empresas que, embora elas estejam submetidas ao lucro real, elas são excluídas da não cumulatividade, né? O exemplo das receitas de empresas como instituições financeiras, operadores de planos de saúde, empresas de call center, venda de veículos usados, dentre outros. Né, essas empresas, muito embora estejam submetidas ao lucro real, o regime de tributação para cálculo do imposto de renda e contribuição social, muito embora seja o lucro real, mas as receitas dessas empresas são excluídas da não cumulatividade, né? De acordo com a lei do PIS e da COFINS, né, que é a lei 10.637 de 2002 e a lei 10.833 de 2003, tá? As empresas submetidas ao lucro presumido, lucro arbitrado e pelo Simples Nacional, elas são sujeitas ao regime da cumulatividade para o PIS e para a COFINS, tá? Então, PIS e COFINS, eles também são impostos federais, tá? PIS e COFINS são contribuições sociais, né? O PIS é o Programa de Integração Social e COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, tá? A base de cálculo do PIS e da COFINS é a totalidade das receitas auferidas, né? A totalidade das receitas auferidas que estejam sob o regime de apuração não cumulativa. E aqui vai ser irrelevante, né, para cálculo do PIS e da COFINS, o tipo de atividade exercida pela pessoa jurídica vai ser irrelevante, porque lá quando a gente estudou lucro presumido, lucro arbitrado, nós vimos que o percentual, o cálculo o percentual para cálculo do imposto de renda e da contribuição social, o percentual de presunção, no caso, variavam de acordo com a atividade, né? Comércio, de vendas, 8%, serviço, 32%, alguns, como revenda de combustível, 1,6%, outros tipos de serviços não, venda 16%, né? Então a gente viu aí que para cálculo da presunção, gente, se eu só aceitar aqui, pronto. Que para cálculo da presunção era necessário, o percentual variava de acordo com a atividade exercida pela pessoa jurídica. No caso do PIS e da COFINS, a base de cálculo é a totalidade das receitas auferidas, né, que estejam sob o regime de apuração não cumulativa, e aí sendo irrelevante o tipo de atividade exercida pela pessoa jurídica, tá? Consideradas as exclusões permitidas pela legislação. A gente vai ver aí no modelo que eu estou apresentando aí para vocês, mas que eu ainda não disponibilizei, lá no AVA, mas eu vou disponibilizar assim que terminar a aula. Eu já disponibilizei o material em PowerPoint, já. Eu acho que já. De qualquer forma, eu confirmo quando eu for disponibilizar aqui esse material em Excel, e aí eu confirmo se eu já disponibilizei o material em PowerPoint, mas eu acho que na última aula eu disponibilizei, na nossa aula de sexta-feira. Então, a gente vai ver que PIS e COFINS, a base de cálculo é a totalidade das receitas auferidas e são consideradas as exclusões permitidas pela legislação.
Então, a gente vai ver que existem algumas exclusões que são permitidas pela legislação e a gente vai excluir dessa base de cálculo, né? Então, na aula passada a gente viu a uma das exclusões, né? E aí vocês relembrem, dando uma lida no material, vimos quais são as receitas que são excluídas da não cumulatividade, né, que são as receitas daquelas empresas de instituições financeiras, aquelas que eu já mencionei para vocês, tá? Vimos também as alíquotas aplicáveis, né, como é bem sabido que a alíquota para PIS é 1,65% e para COFINS 7,6%. Lembrando que, no caso de receita financeira, que até 2015, até junho de 2015, não se calculava, né? Porque antes calculava PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, deixou-se de calcular, né, a lei foi revogada, mas aí a partir de 1º de julho de 2015 foi restabelecida a incidência, né, de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. Então, PIS e COFINS sobre as receitas financeiras voltou a ser cobrado, e sendo a alíquota de 0,65% para PIS e de 4% para COFINS. E aí existem ainda produtos que são sujeitos à substituição tributária do PIS e COFINS, com incidência monofásica, alíquota zero, suspensão e isenção, tá? Isso aí tudo a gente já viu na aula passada, estou só aqui fazendo rapidamente uma revisão geral para eu entrar aqui com vocês nesse modelo que eu trouxe para vocês, tá? Então, conforme está aí na apresentação, eu trouxe esse modelo em Excel, onde vocês poderão utilizar esse modelo, né? Assim como eu trouxe para vocês o do imposto de renda e da contribuição social pelo lucro real, vocês vão tanto poder utilizar para calcular PIS e COFINS nos exercícios, quanto na prova. Só falando em prova, lembrando que a nossa prova ela está marcada para o dia 9 de dezembro, tá? De acordo com o plano de ensino, de acordo com o nosso plano de ensino, que está lá, agendada a nossa prova para o dia 9 de dezembro. Então, hoje são, que dia é hoje, meu Deus? 25 de novembro, tá? Vou apresentar para vocês esse modelo. No dia 27, na sexta, eu vou, como sempre ocorre, aquela atividadezinha, né, para ter um valorzinho acrescido na nota da prova. Na quarta-feira, a gente corrige a atividade, falo para vocês sobre PIS e COFINS sob o regime cumulativo. Sexta-feira, a gente tira as dúvidas que porventura vocês tenham, e aí, no dia 9 de dezembro, é a nossa prova, tá? E quem estiver com a média já está de férias aí no dia 9 de dezembro. A prova vai ser daquela mesma forma, tá? Disponível no AVA, na quarta-feira, a partir à noite, né? Pode ser antes do horário da aula, até sexta-feira, às 20h59. Na sexta-feira, dia 11, a segunda chamada, que vai ficar disponível somente no horário da aula, tá? Então, quando estiver mais próximo, a gente fala sobre isso, mas só para lembrar vocês, tá? Que a gente só tem de aula mesmo, ainda, da próxima quarta, dia 2 e dia 4, porque aí na quarta seguinte, dia 9, já é a V3, tá? Então, hoje eu apresento para vocês esse modelo. Na sexta, dia 27, a gente vai ter uma atividade sobre PIS e COFINS. Na outra quarta, né, que já é dia 2, falo para vocês sobre PIS e COFINS regime cumulativo, né, porque a gente falou agora sobre o regime não cumulativo. Sexta, dia 4, a gente tira as dúvidas que vocês tenham, e aí pronto, dia 9, tá certo? Ok, professor. Então, vamos lá.
Então, como eu falei para vocês, né, o PIS e COFINS, ele vai ser, a base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita auferida na sua totalidade. Só que dessa receita, né, auferida no exercício social, que o PIS e COFINS, ele é calculado mensalmente, tá? PIS e COFINS, por exemplo, do mês de outubro, o vencimento foi agora 25 de novembro. Então, PIS e COFINS, ele é pago mensalmente, eles, né, caso elas, essas contribuições, são pagas mensalmente, sempre no dia 25 de cada mês. Se cair num final de semana ou num feriado, antecipa-se, tá? Assim como todos os impostos federais, se a data do vencimento cair num final de semana, vai ser antecipado, tá? Então, outubro, o vencimento foi agora, hoje, né? Dia 25, o pagamento do PIS e da COFINS. Então, toda a receita oferida no mês de outubro, ela vai ter que ser paga hoje, né? O vencimento foi hoje, dia 25 de novembro. E assim cada mês, tá? De setembro, 25 de outubro, e assim vai. Então, dessas receitas auferidas, eu coloquei aqui como exemplo para vocês uma receita no valor de 67.473.601,91. Qual é a exclusão que é permitida dessa receita? Porque a gente vai partir da receita bruta de vendas. Tudo que foi vendido, receita bruta de vendas. Mas vocês lembram que eu falei na aula passada que PIS e COFINS, ela é, muito embora ela seja calculada sobre a receita bruta de vendas, mas existem produtos que vão ser excluídos, porque PIS e COFINS é sobre produto, tá? Diferentemente do imposto de renda e contribuição social, a gente chega lá, calcula todas as receitas, deduz o que tem que deduzir, chega-se a uma base de cálculo, aplica-se o percentual do imposto de renda e da contribuição social, 15%, 9%, se tiver adicional, 10%. No caso do PIS e da COFINS, é sobre produto. Cada produto vai ter uma tributação, tá? Existem produtos que são alíquota zero, existem produtos que são isentos, que aí a gente não vai ter nada, né? Eles são isentos, não vão ser calculados PIS e COFINS sobre esses produtos. Existem aqueles produtos que são cobrados lá só do produtor e não na cadeia seguinte. Existem aqueles que são chamados de normal, né, que a gente vai ter na aquisição recupera e na venda recolhe PIS e COFINS, né, e aí ok, meu Deus, fugiu aqui a palavra. Vale, meu Deus do céu. Recolhe, recupera na aquisição e recolhe na venda, tá? E aí, me lembrei, e aí vão ser aplicados os percentuais que eu falei, 1,65% para PIS, 7,6% para COFINS. Então, que são chamados de normal, né? Aplica-se essas alíquotas. Então, essas especificidades, esses casos, né, de alíquota zero, isento, eles vão ter que ser excluídos, que foram um dos casos que a gente viu de exclusão. Né? O que é que pode ser excluído? Das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota zero, tá? Isso vai ser excluído da base de cálculo. Nós vamos ter também vendas canceladas ou devoluções, serão excluídos, descontos incondicionais, IPI, ICMS quando for substituição tributária, reversão de provisão, tudo isso são exclusões que a gente viu um a um na aula passada, tá? Então, aqui nesse exemplo, o que foi que eu coloquei para vocês? Eu trouxe a venda bruta. Eu tô falando aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, tá? Quando eu estiver aqui explicando. E também, se tiver alguma dúvida do que a gente viu na aula passada, tá? Também me interrompam e perguntem. Então, eu coloquei aqui como exemplo essa venda bruta. Coloquei uma devolução, que é um valor referente à devolução, que a gente viu que devolução
vai ser excluída dessa receita bruta, essa venda bruta para fins de cálculo do PIS e da COFINS, e aí a gente não teve desconto nesse exemplo que eu coloquei para vocês, mas poderia ter desconto incondicional, né? Porque o desconto ele também iria deduzir, vendas canceladas também, IPI e ICMS substituição tributária, a gente iria cancelar, mas aí nesse exemplo eu coloquei para vocês só a devolução. E aí a gente chega a uma venda líquida de 67.385. Só que, o que é que diz a legislação em relação à base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo? A base de cálculo é a totalidade das receitas auferidas. Então, observem que, além dessa receita de venda, essa empresa aqui, que eu denominei Companhia Só Sucesso, ela também teve serviços prestados, receitas de serviços prestados. Então, essas receitas devem ser adicionadas integralmente, na sua totalidade, a essas vendas líquidas. Até então, nada diferente do que a gente viu lá no lucro presumido, no lucro real também, né? Porque a gente faz a DRE, diminui os custos, despesas e adiciona as receitas para se chegar a um resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. Então, nenhuma novidade em relação ao que a gente já viu no cálculo do lucro presumido e do lucro real. Então, vamos diminuir as devoluções, deduzir as devoluções. Se tivessem outras exclusões mencionadas lá, que eu mencionei para vocês, lá no material, nós iríamos deduzir também. No exemplo aqui, eu coloquei só a devolução. E aí, vamos adicionar receita de serviços prestados e receita de aluguel, que, segundo a legislação, para a base de cálculo do PIS e da COFINS são as receitas na sua totalidade, né? São as receitas auferidas. Então, nós vamos ter total das vendas líquidas, 67 mais 133 mil mais 5 mil. Da receita de aluguel, receita de serviços prestados, receita de aluguel, chegamos aqui a um total de 67.524. O que é que a legislação também fala sobre exclusão? Que são excluídas da receita bruta quando o tenham integrado, né? Se eu tenho esse valor aqui, que compõe a minha receita bruta, os 67 milhões, deverá ser excluído. Receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota zero vão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, coloquei aqui exemplo de produtos que estão com a alíquota zero, que a alíquota de PIS e COFINS estão sujeitos à alíquota zero. Então, coloquei aqui esse valor de 40 milhões e eles vão ser excluídos dessa base, PIS e COFINS alíquota zero vai ser excluído dessa base aqui que a gente encontrou, diminuindo as devoluções e acrescentando as outras receitas, né? As outras receitas auferidas no mês de outubro. Então, PIS e COFINS alíquota zero, a gente vai chegar a essa base de cálculo de 26 milhões, é a base de cálculo do PIS e da COFINS. Tranquilo até então? Sim. Show. Então, feito isso, o que é que a gente vai ver agora? O cálculo do PIS e da COFINS. Lembrando que o mesmo raciocínio para o PIS é para COFINS. Existem leis diferentes para esses impostos, só que o que cabe para o PIS vai também ser cobrado na COFINS, tá? Existem duas leis, a lei 10, eu não consigo decorar essas leis, do PIS e da COFINS, mas são a Lei 10.637 de 2002 e a Lei 10.833 de 2003, tá? Mas no final das contas é tudo a mesma coisa. O que se aplica para PIS se aplica para COFINS também. Então, vamos lá. Além disso, né? O que é que a gente vai ver aqui? Nós chegamos a essa base de cálculo, 26, e a gente vai partir dessa base de cálculo de 26 milhões para calcular PIS e COFINS. O que é que a gente vai ter?
Em outubro, a gente teve compras, vendas, receitas de prestação de serviço, de aluguel. Prestação de serviço, aluguel, a gente chegou aqui um valor a recolher de PIS e COFINS de 442 mil, que o que é? Nada mais é que esse valor que a gente encontrou, essa base de cálculo, 26.802, vezes 1,65%. Então, ó, eu tenho vendas de 16, aqui é a fórmula, só para vocês entenderem, tá? Esse sheet de vendas, 26 milhões, ó, coluna D, linha 16, 26 milhões, vezes a alíquota do PIS, que a gente viu que é 1,65% a alíquota normal, tá? 1,65%. Então, a gente vai ter aqui um valor para recolher já de PIS e COFINS referente a essa base de cálculo aqui, que no final eu botei compras, vendas, mas eu vou até acrescentar aqui. Serviços, né, o que a gente viu lá aqui, né, não são só vendas, né, a gente vai ter venda, serviços prestados, receita de aluguel, eu posso até colocar aqui, para facilitar, receitas auferidas, para ficar mais claro aqui para a gente, certo? Então, ó, PIS, esse débito do mês, nessa coluna F, é o que? Nada mais é do que as receitas auferidas, já depois das deduções permitidas por lei, pela legislação, 26 milhões, vezes 1,65%. Só que o que é que a legislação me permite também como crédito, não é? Isso aqui a gente tem o débito, que é o valor a recolher, só que ela me permite me creditar de valores, por exemplo, de arrendamento mercantil. Coloquei aqui como exemplo, a companhia Só Sucesso, ela teve no mês um valor proveniente de leasing, 8.771. Isso me permite um crédito. Qual é o valor? Esse 8.771, a alíquota de 1,65%. Me permite um crédito. Da mesma forma que sobre a depreciação, amortização, pelo valor da minha depreciação, amortização do mês, ela também me permite creditar. Então, eu já tenho aqui um valor a recolher de 442.248, só que a legislação me permite creditar de valores referentes a arrendamento mercantil, depreciação. Qual o valor? O valor correspondente vezes a alíquota 1,65%. Se a gente fosse encerrar aqui, qual era o valor a recolher de PIS? 438.164,11. Por quê? Porque é o 442, que é o valor devido, menos o 144 e menos o 3.939, porque é crédito que ela tem. A legislação permite que sejam creditado, que sejam computados como crédito, que vai diminuir o meu valor a recolher, tá? Então, se a gente encerrasse aqui com esse valor referente às receitas auferidas, menos os créditos que ela tem, o valor a recolher, ao invés de ser 442.248,80, seria 438.164,11. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Show. Então, vamos lá. Isso, existem outros créditos, né, que lembram que eu falei na aula passada, que eram vários, deixa eu ver aqui qual é o slide. Itens geradores de crédito, tá? Lá no slide 15, na apresentação, no material que eu disponibilizei para vocês, no slide 15, eu menciono para vocês os itens geradores de créditos, e aí, dentre eles, né, eu coloquei aí como exemplo, esse arrendamento mercantil, leasing, né? Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, cargos de depreciação,
entre outros, né? Tem diversos itens geradores de crédito aí, bens recebidos em devolução, que vocês vão utilizar como crédito aí para diminuir o valor a recolher do PIS, né? PIS e COFINS, porque o mesmo raciocínio vai ser para o PIS e COFINS. E aí, isso tudo a 1,65%. Sendo que, se a empresa obtiver receita financeira, essas receitas financeiras, elas vão ser, vão compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo que a alíquota aplicada não é 1,65%, e sim 0,65%. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo à parte. Descontos obtidos, receita de aplicação financeira e juros recebidos são receitas financeiras. E aí, o que é que a legislação diz? Que a partir de 1º de julho de 2015, devem ser contabilizadas 0,65% sobre essas receitas para fins de cálculo do PIS e 4% para fins de cálculo da COFINS, tá? Sobre essas receitas financeiras. Então, desconto obtido, receita de aplicação financeira, juros recebidos, são receitas em que devem ser calculados o PIS e COFINS, né? São receitas que são tributáveis para fins de cálculo do PIS e da COFINS, sendo que a alíquota é diferenciada, enquanto que a alíquota das vendas, serviços é 1,65% do PIS, ou sobre as receitas financeiras, PIS vai ser 0,65% e COFINS 4%. Então, a gente vai calcular sobre esses valores, ó. Ui. O valor dos descontos obtidos vezes 0,65, então a gente vai ter 10.759,64 de PIS a recolher, referente a esses descontos obtidos. Vamos calcular 0,65% sobre a receita de aplicações financeiras na sua totalidade, tá? Vamos ter aí um PIS a recolher referente a essa receita de aplicação financeira de 10,37%. Vou tirar aqui essa. Receita de aplicação financeira 0,65 sobre 1.595,62, R$10,37, e tivemos ainda juros recebidos, receita de juros no valor de R$92,40, vamos também calcular 0,65% sobre esse valor, que aí dá um total de 0,60. Com isso, quanto é que a gente tem a recolher de PIS no mês, se não tivesse os créditos que ela tem direito, né, os itens geradores de crédito, a gente teria que recolher 453 mil. Só que, como se teve no período itens geradores de crédito, ao invés da companhia Só Sucesso recolher 453 mil, 019,41, para o governo, ela vai recolher 448.934,72, que é o quê? 1,65% sobre as receitas auferidas, né, que nós tivemos tanto de venda, serviço e aluguel. Deduzimos as devoluções, deduzimos PIS e COFINS alíquota zero, se tivesse isento era deduzido, e as outras exclusões que são necessárias. Chegamos a essa base de cálculo de 26 milhões, a esses 26 milhões aplicamos 1,65%, as outras receitas, que são receitas financeiras, a alíquota é diferente, 0,65%, e existem os itens geradores de crédito, que, se houver algum desses itens, eu tenho direito a me creditar 1,65% sobre o valor. Então, ao invés da gente recolher os 453, a Companhia Sucesso, Só Sucesso recolher os 453 mil, né, vai recolher 448, que é o valor que ela deve menos os créditos que ela tem direito. Então, vai recolher a diferença, que é 448.934,72. Beleza?
Então, tranquilo, né, Reginaldo? COFINS, como eu falei para vocês, o que vai ser diferente é a alíquota. A alíquota da COFINS é para matar qualquer contribuinte. Meu irmão, é de fechar as portas, 7,6%. Mas imposto de renda é 15%, né? Contribuição social ainda tem um adicional e contribuição social 9%, né? Então é até baixa. Mas é bem diferente, né? PIS é 1,65%, COFINS 7,6%, e sobre as receitas financeiras, enquanto que a alíquota do PIS é 0,65%, da COFINS é 4%, né? Então, a gente vai ver que o valor a recolher de COFINS é bem maior se comparado ao PIS, né? Nesse exemplo aí que eu coloquei para vocês, 448 PIS, COFINS 2 milhões. Gente, é muito dinheiro, né? Só 2 impostos. Aí fora todos os outros que ainda tem. ICMS, IPI, imposto de renda, contribuição social, todos os impostos sobre a folha de pagamento. O povo, os empresários são guerreiros mesmo. Para ter uma empresa aqui no Brasil é imposto mais. Mas é isso aí. Vamos lá. Mesmo raciocínio, a gente vai partir das receitas auferidas, 26 milhões, aquele cálculo que a gente viu, exclui o que se tem que excluir, chega-se às vendas líquidas, adiciona as receitas que tem que se adicionar, diminui o que for alíquota zero, isento, ou o que não incide, PIS e COFINS, diminui, e aí a gente aplica esses 26 milhões, né, o total das receitas auferidas, a gente aplica o percentual, a alíquota de 7,6%, tá? Então, o valor a recolher de COFINS no mês de novembro, né, referente a outubro, 25 de novembro, referente a outubro, é 7,6 sobre os 26 milhões. Se não houvesse o crédito, que é permitido, né, itens geradores de crédito, que aí coloquei o exemplo para vocês do arrendamento mercantil, e a depreciação, se não houvesse esses itens geradores de crédito, o valor a recolher seria esse, 2.103.000, que se refere aos 2.037.000, mais o 4% sobre as receitas financeiras. Mesmo raciocínio do PIS, com diferença na alíquota, né? PIS 0,65, COFINS 4%, tá? Sobre a receita na sua totalidade. Então, nós vamos ter os 2.037.000, mais os valores a recolher de COFINS referente à aplicação de 4% sobre as receitas financeiras, daria um total de 2.103.305,46. Só que existem esses dois itens geradores de crédito, tá? Que vão ser aplicados sobre o arrendamento, 8.771,25, da mesma forma, do PIS, que a gente aplicou 1,65%, aqui aplica 7,6%. E aqui, sobre o valor que a gente tem de depreciação. Então, é um item gerador de crédito, que sobre a depreciação, a legislação permite que tenha crédito do PIS e da COFINS. Então, ao invés da gente recolher 2.103.000, por conta desses itens geradores de crédito, o valor que a companhia Só Sucesso vai recolher de COFINS é 2.084.000. Ok, babies? Aqui eu coloquei só para confirmar a depreciação, tá? Coloquei exemplos aqui, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, instalações, software, o valor da depreciação e amortização, né? Nem coloquei aqui de software. Software e amortização, tá? Aí eu coloquei um valor aqui, 238, sobre esse valor aqui, o valor individualizado por cada item, cada bem, né, que é depreciado, que é, no caso da COFINS, 7,6%, no caso do PIS, 1,65% sobre esse valor, né, só para a gente confirmar aqui o valor do item gerador de crédito. Então,
18.147, no caso da COFINS, né, e o valor a recolher, se não tivesse esses itens geradores de crédito, seria o valor sobre as receitas auferidas e sobre as receitas auferidas de vendas, aluguel e serviços, e sobre as receitas financeiras, né, que seriam os 2.103. Mas como ela dá direito a esse crédito, o valor a recolher da COFINS é 2.084. Lançamento contábil é despesas com PIS e despesas com PIS e COFINS a recolher, tá? Vai ser são os mesmos lançamentos do Imposto de Renda e da Contribuição Social, só que lá na estrutura da DRE, a gente viu que o Imposto de Renda e Contribuição Social, lá na DRE, ele está embaixo, bem embaixo da DRE, né, que a gente tem lá na DRE o resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social, depois que a gente calcula o Imposto de Renda e a Contribuição Social, e a gente vai ter o resultado após o Imposto de Renda e a Contribuição Social. No caso do PIS e da COFINS, a despesa vai estar lá em cima, lembram? De deduções da receita bruta de vendas, menos os impostos sobre vendas, aí vai estar lá. Dentre eles, PIS e COFINS. Lá a estrutura da DRE vai estar deduzindo a receita bruta de vendas, né? Diferentemente do imposto de renda e contribuição social, que na estrutura da DRE está lá no final. A gente primeiro encontra o resultado antes do imposto de renda e contribuição social, calcula sobre esse resultado, o imposto de renda e a contribuição social, e depois deduz para se chegar ao resultado após o imposto de renda e a contribuição social na DRE. No caso do PIS e da COFINS, é lá em cima, compõe o grupo de deduções da receita bruta de vendas. E aí o lançamento contábil é débito na despesa e crédito, despesa com PIS e COFINS, e crédito no PIS e COFINS a recolher. Entendido? Nicole, você que não assistiu a aula de sexta-feira, deu para entender mais ou menos? Deu sim, professor. Beleza. Qualquer coisa, dê uma lida lá nos slides, tá? Que tem a lei, tem tudo direitinho lá. Tem as contas que devem ser excluídas, tem as contas que representam itens geradores de crédito, que eu coloquei aqui no exemplo só dois, né, para não ficar muito extenso aí o nosso exemplo, mas vocês deem uma lida lá nos itens geradores de crédito, mas é isso. Vamos excluir as devoluções, os descontos incondicionais, os que são isentos, não tributados, alíquota zero, vamos excluir também. E aí, lembrando que as receitas financeiras vão ter alíquota diferenciada e vamos diminuir do valor a pagar os itens geradores de crédito. Somente isso. Ok, meus queridos alunos? Alguma dúvida? Tudo ok, professora. Show de bola. Então, ó, vamos ficar combinado dessa forma. Sexta-feira vai ser aquela velha atividadezinha da sexta-feira, que a grande maioria não está fazendo, né? Está tirando folga na sexta-feira. É para fazer, porque isso é para que vocês, para o aprendizado de vocês, e fora que quem faz todas as atividades tem um ponto acrescido à nota da prova, né? Então, não deixem de fazer, porque é uma sexta-feira. Façam. Quarta-feira a gente corrige. Não precisa expor, precisa sim, tem que puxar a orelha de vocês, porque então voltar a sair, aí penso que folga, sexta-feira é folga. Não é para fazer a atividade. Então, na quarta-feira eu corrijo, a gente fala sobre o PIS e COFINS. Se der tempo, a gente fala, se não na sexta e faz a revisão. Lembrando que a AV3 pode cair tudo na prova, tá? Desde o Simples Nacional até o PIS e COFINS, então
Estudem. Sim, Jonathan, porque eu sempre disponibilizo no horário da aula justamente para vocês se habituarem, porque senão, se eu disser, não, pode me entregar só no domingo, aí vocês nunca que vão assistir aula mesmo, vão fazer essa atividade vão fazer essa atividade, né? Eu vou aqui interromper a gravação para não ficar muito extenso aqui nossa aula, tá? Que aí eu respondo tudo.